tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez nesta quarta-feira, primeira semana do tempo do Advento. Comece mais uma vez o seu dia, voltando a sua atenção para o que de mais sagrado nós temos em nós mesmos, que é a presença do Divino, que escolheu nos habitar, Jesus Cristo. E nos conectamos com esta presença, colocando nossa inteira atenção à nossa respiração, à nossa capacidade de respirar. Parece algo tão banal, parece algo tão insignificante. Apenas parece, pois a respiração é o ato mais nobre que nós temos para dizer estou vivo. Não só isto, mas também para dizer eu estou aqui. Não estou no passado, não estou no futuro. Estou no agora, no presente momento. É neste presente que Deus salta aos nossos olhos. É neste presente que Deus se revela e grita: estou aqui, sou eu. Aquelas perturbações mentais, aquelas dispersões mentais que muitas vezes o seu dia é tão presente. Só é possível vencer estas dispersões quando nossa atenção está voltada à nossa respiração. Infelizmente, respiramos muito mal mesmo. Esse último fim de semana estava fazendo um curso, ministrando o curso do Enneagrama, e ali se comprovava o quanto as pessoas respiram mal. Simplesmente a respiração leva as pessoas a uma realidade, a um comando da sua própria personalidade. Quando nós não sabemos respirar, nós vivemos sob a força dos nossos impulsos. Agora, quando nós respiramos de forma consciente e correta, os nossos impulsos perdem força e a essência, ela se torna protagonista em nossa vida. Por isso, respire corretamente e coloque nesta respiração toda a tua atenção. O texto que nos é dado hoje a meditar é o texto de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: aonde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez nos surpreende com a sua docilidade, com a sua preocupação para conosco. Deus não quer ver seus filhos desmaiar pelo caminho. Deus não quer ver seus filhos sofrerem pelo deserto. Deus quer fazer com que seu povo seja feliz. Esta é a ideia central. Leiamos esse texto em 3 pequenas partes. A primeira revela o lugar que Deus se encontra, o poste que ele assume. O lugar é a montanha, passa pela beira do mar da Galileia, depois sobe a montanha e ali fica sentado. E, estando ali sentado como o novo Moisés que é, achegam até ele multidões que levam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e inúmeras espécies de doentes. E o texto diz que Jesus os curava. E enquanto Jesus curava, da parte da multidão suscitava uma forte admiração. Como é que ele cura de forma tão natural? De onde lhe vem tanto poder? Certamente isto suscitava no mental daquele povo. E por isso a admiração salta no coração daquele povo. Jesus causa admiração. Anteontem, Jesus no Evangelho com aquele centurião ficava admirado com a fé daquele centurião. Jesus hoje é a multidão que em relação a ele admira-se. Do jeito tão singelo e simples que Jesus curava as pessoas. Ninguém chegava a ele sem receber uma resposta positiva e libertadora. A segunda parte do texto mostra mais uma atitude de Jesus. Além de curar, também Jesus é humano e por isso se preocupa com os seus. Tenho compaixão dessa multidão, pois já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que desmaie pelo caminho. Que bonita preocupação de Jesus. Não quero mandar pelo caminho com fome, para que venha desmaiar. Não quero isso para meus filhos. Interessante que enquanto falava isto, Jesus ele passa esta responsabilidade de cuidar dessa multidão aos seus discípulos. Por isso ele diz aos discípulos que procurem alimentar essa multidão. O discípulo diz a Jesus: mas aonde vamos buscar neste lugar deserto tantos pães para saciar esta grande multidão? Enquanto Jesus está voltado para a providência que vem de Deus, os discípulos estavam voltados para o seu umbigo, um mundo tão pequeno, tão minúsculo e insignificante. E claro que no mundo do nosso umbigo narcisista não conseguimos saciar ninguém, quanto mais uma multidão. E aí Jesus então pergunta: quantos pães vocês tendes? Ele diz: 7 pães e alguns peixinhos. Caríssimos, o que importava para Jesus não era a quantidade de pães e de peixes. O que importa para Jesus é a graça da partilha. E o que Jesus suscita nos seus discípulos não é 7 pães
e alguns peixinhos. O que Jesus suscita nos seus discípulos é a capacidade de partilhar. O milagre que acontece aqui não é da multiplicação de pães e peixes, mas sim o milagre da partilha. O discípulo de Jesus, ele já podia até saber multiplicar alguma quantidade de pães, mas nada sabiam da capacidade de partilhar. Jesus os interroga e os responsabiliza a aprenderem a partilhar. E Jesus toma esse pouco de pães e de peixes, eleva os olhos a Deus, dá graças, e destas graças vem a abundância. A abundância de pães e a abundância de peixes. Mas mais do que pães e do que peixes, vem nesta oração de ação de graças a capacidade da partilha. O discípulo de Jesus, neste momento, aprendem o espetáculo da partilha. A humanidade precisa, em Jesus, aprender o espetáculo da partilha. Se nós estamos tão pobres, humanamente falando, é porque desaprendemos a arte de partilhar. Peçamos a Deus esta graça. E com certeza, 7 pães, alguns peixinhos, serão mais do que suficiente para alimentarmos a humanidade inteira. Porque o que vai alimentá-las não é a quantidade de pães e de peixes, mas a nossa capacidade e abertura em partilhar os nossos talentos e dons. Que esta graça nós possamos alimentar em nós. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.